Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Hoje em dia todos jogam, desde jovens a velhos. Quer você jogue em seu smartphone, console ou computador, os jogos oferecem uma fuga da realidade cotidiana e servem como fonte de alegria e relaxamento. No entanto, existem jogos que não têm finais ou têm finais incrivelmente difíceis de alcançar. Hoje mostraremos 20 finais secretos de jogos que ninguém viu. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começar, também curta o vídeo. Número 20. Shadow of the Tomb Raider é um jogo de ação de aventura desenvolvido pela Eidos-Montreal e Crystal Dynamics, lançado em setembro de 2018. Para chegar ao final secreto desse jogo, duas coisas precisam se unir: um jogador que realmente o encontre e o erro original dos desenvolvedores de incluí-lo. Quando Shadow of the Tomb Raider foi lançado, os jogadores que compraram uma cópia física do jogo podiam experimentar uma cena única após os créditos se completassem o jogo. O final secreto oferece aos jogadores uma perspectiva única da história de Lara Croft e uma dica do que os espera em jogos futuros. Embora a sequência final seja semelhante à versão oficial, a principal diferença é a presença de uma carta de Jacqueline Natla, a personagem original dos primeiros jogos de Tomb Raider. Curiosamente, os desenvolvedores revelaram que o final alternativo não deveria ser incluído na versão final. Número 19. Pac-Man é um videogame clássico desenvolvido pela Namco, lançado pela primeira vez em 22 de maio de 1980. Em um ano, 100 mil máquinas de fliperama foram vendidas. No jogo de arcade Pac-Man original, o nível 256 deveria ser o nível final, com um labirinto intencionalmente impossível de vencer. Devido a um bug de memória no jogo, o lado direito da tela ficou uma bagunça de código, tornando o nível impossível de jogar. O bug foi causado por uma combinação de programação do nível e as limitações de hardware de 8 bits do jogo naquela época. O próprio labirinto ocupa apenas uma parte da tela, enquanto o restante do espaço é ocupado pela pontuação do jogo e outras informações. No entanto, os desenvolvedores do jogo encontraram uma solução criativa para esse problema, deixando o lado direito da tela constantemente vazio, permitindo que o Pac-Man se movesse efetivamente de um lado da tela para o outro. Mas devido a esse bug, era impossível completar o nível 256. Apesar disso, Pac-Man é conhecido como um dos videogames de maior sucesso de todos os tempos. Número 18. Super Meat Boy é um jogo no qual os jogadores controlam um pequeno personagem vermelho escuro em forma de cubo que deve resgatar sua namorada do malvado cientista Dr. Fetus. O final secreto em Super Meat Boy é um desafio notoriamente difícil, que exige que os jogadores completem todos os níveis do jogo apenas com Meat Boy como personagem. Isso significa que os jogadores não podem usar os personagens desbloqueáveis do jogo ou skins alternativas. Para tornar ainda mais difícil, os jogadores também devem completar os níveis com um número limitado de vidas, tornando os erros e as mortes muito mais caros. O final secreto pode ser desbloqueado coletando todas as bandagens escondidas ao longo do jogo, forçando os jogadores a completar cada nível do jogo várias vezes. Depois que todas as bandagens forem coletadas, os jogadores podem acessar o Dark World, um conjunto de níveis ainda mais desafiadores que são desbloqueados. Depois que todos os níveis do Dark World são concluídos, os jogadores desbloqueiam um final secreto do jogo. Aqui, os jogadores devem navegar por uma série de obstáculos difíceis e inimigos perigosos, culminando em uma batalha de chefe contra uma versão maligna do Dr. Fetus. O final é único, pois fornece informações adicionais sobre a história e os personagens do jogo. Número 17. Donkey Kong é o nome de uma conhecida série de videogames produzida pela Nintendo e lançada pela primeira vez em 1981. O primeiro final de Donkey Kong é o mais familiar, o ponto culminante dos níveis básicos do jogo e serve como o caminho mais direto e reto para a vitória. Para chegar ao segundo final, os jogadores devem completar todos os 4 níveis do jogo 2 vezes seguidas, uma vez na configuração fácil e novamente na configuração difícil. Se for bem sucedido, temos Donkey Kong escapando e estabelecendo uma nova fortaleza para Pauline. Para o terceiro final, os jogadores devem completar todos os 4 níveis 2 vezes seguidas na configuração difícil, sem perder uma única vida. Se tiverem sucesso, eles desbloqueiam um novo nível mais desafiador, onde devem enfrentar uma versão ainda mais forte de Donkey Kong. Este final é um teste de habilidade e precisão, e apenas os jogadores mais dedicados serão capazes de alcançá-lo.
Finalmente, o quarto final de Donkey Kong é o mais misterioso e desafiador de todos. Para chegar a esse final, os jogadores devem navegar por uma série de níveis secretos dentro do jogo. Esses níveis estão ocultos nos níveis regulares do jogo e exigem que os jogadores concluam certas tarefas para desbloqueá-los. Depois que todos esses níveis secretos são concluídos, os jogadores desbloqueiam o verdadeiro final do jogo, que inclui uma cena com Mario e Donkey Kong em uma praça de vilarejo. Número 16. Batman Arkham Knight é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Rocksteady Studios. O jogo é a quarta parcela da série Batman Arkham e foi publicado pela Warner Bros. Para PlayStation 4, Windows e Xbox One. No jogo, você joga com Batman e tenta salvar Gotham City das garras de um novo vilão, o Arkham Knight. Para desbloquear o final secreto desse jogo, os jogadores devem completar duas tarefas importantes. Primeiro, eles devem completar as principais missões do jogo, que os levam a uma série de batalhas intensas em Gotham City. Depois de completar essas missões, eles devem coletar todos os troféus do Charada no jogo. Os troféus do Charada estão espalhados pelo jogo e exigem que os jogadores usem suas habilidades de detetive para encontrar pistas escondidas e resolver quebra-cabeças. Depois que todos os troféus forem coletados, os jogadores podem enfrentar o próprio Charada e resolver seu quebra-cabeça final. Isso desbloqueia o verdadeiro final do jogo. O final secreto do jogo ocorre após os créditos e mostra Bruce Wayne visitando o túmulo de seus pais. Enquanto ele está lá, uma aparição do Coringa aparece, levando a um confronto final entre Batman e o príncipe palhaço do crime. O confronto acontece em uma realidade alternativa onde o Coringa venceu e assumiu o controle da mente de Batman, fazendo-o acreditar que é o Coringa. Possui uma batalha final única, onde Batman deve lutar contra um exército de clones do Coringa, evitando armadilhas e obstáculos. Número 15. O jogo Google Dino é um jogo de navegador desenvolvido pelo Google e pode ser jogado quando não há conexão com a internet disponível. Os jogadores controlam um dinossauro correndo, saltando sobre obstáculos para acumular pontos. O jogo foi desenvolvido para pessoas com problemas de conectividade para que não fiquem entediadas. No entanto, o jogo Google Dino não tem um final, pois o objetivo é simplesmente marcar o máximo de pontos possível antes de colidir com o obstáculo e perder. Existem, no entanto, vários marcos que os jogadores podem atingir, que fornecem recompensas e aumentam a dificuldade do jogo. O primeiro marco é alcançado com a pontuação de 100, onde os jogadores recebem uma medalha de bronze. O segundo marco é alcançado com a pontuação de 500, onde os jogadores recebem uma medalha de prata. O terceiro marco é alcançado com uma pontuação de 1000, onde os jogadores recebem uma medalha de ouro. Segundo o funcionário do Google, o jogo pode durar 17 milhões de anos, o que significa que é impossível chegar ao fim. Número 14. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain é um videogame lançado pela Konami em setembro de 2015. É um jogo de ação furtiva aclamado pela crítica com uma história complexa e envolvente. No final secreto, os jogadores descobrem que todo o jogo foi na verdade uma simulação criada pelo personagem conhecido como Punished Venom Snake. Snake estava sob o controle do personagem chamado The Medic, que na verdade era o personagem jogável no prólogo do jogo. A simulação pretendia ajudar Snake a se recuperar de seus ferimentos físicos e psicológicos que sofreu. Uma vez que Snake está totalmente curado, ele desperta no mundo real. O final secreto foi inicialmente descoberto como uma falha que permitiu aos jogadores contornar a missão final do jogo sob certas circunstâncias. No entanto, demorou 5 anos após o lançamento do jogo para que um método oficial fosse descoberto para desbloquear o final secreto. Os jogadores tinham que construir uma arma nuclear no jogo e depois desarmá-la de uma forma específica, desencadeando a cena com o verdadeiro final. Número 13. Silent Hill 2 é um videogame de survival horror desenvolvido pela Konami e lançado em setembro de 2001. Para um jogo tão assustador quanto Silent Hill, é incrível que um cachorro seja o cérebro por trás de tudo. No final de Silent Hill 2, os jogadores encontram um cachorro chamado Mira em uma sala de controle. É revelado que os eventos do jogo estavam sendo controlados pelo cachorro. Enquanto James e Mira assistem a um filme juntos, fica claro que Mira é a responsável pelos eventos do jogo. No entanto, o aspecto mais divertido do final não é a revelação de que Mira está controlando o jogo, mas sim a interação cômica entre ela e James. Enquanto assistem a cena final juntos, James forma um vínculo com Mira. No entanto, o final do cachorro não foi incluído no lançamento original de Silent Hill 2.
Mais tarde, foi adicionado como um final secreto que só poderia ser desbloqueado cumprindo uma série de condições específicas. A sequência de condições necessárias para desbloquear o final do cachorro é um tanto complicada, incluindo iniciar o novo jogo 7 vezes, coletar um item específico em cada jogada e assistir a um certo número de cenas. Número 12. Subway Surfers é um videogame desenvolvido pelas empresas dinamarquesas Kilo e Cybo Games e foi lançado em 24 de maio de 2012. O objetivo do jogo é simples: os jogadores devem guiar seu personagem por uma rede infinita de metrô, evitando obstáculos e coletando moedas. No entanto, Subway Surfers é um jogo que oficialmente não tem fim. Ele foi projetado como uma experiência contínua para os jogadores, com novos conteúdos e atualizações sendo adicionados para manter o jogo atualizado e envolvente. Isso significa que os jogadores podem continuar jogando o quanto quiserem, tentando melhorar suas pontuações mais altas e desbloquear novos personagens e outros itens. Uma das razões pelas quais o Subway Surfers permaneceu popular entre os jogadores é o fato de que você nunca termina de jogar. Não há duas corridas iguais na rede do metrô, pois o layout das pistas, obstáculos e power-ups é gerado aleatoriamente a cada vez. Os jogadores devem se adaptar constantemente ao ambiente em mudança, mantendo seus reflexos aguçados e suas mentes focadas. Número 11. Fallout New Vegas é um jogo de RPG desenvolvido pela Obsidian Entertainment e lançado em outubro de 2010. Este jogo tem um final secreto que pode ser desbloqueado ao concluir certas tarefas. Para alcançar esse final alternativo, os jogadores devem concluir o DLC Lonesome Road. Durante o DLC, os jogadores encontrarão um personagem chamado Ulysses que deseja lançar mísseis nucleares em Mojave Wasteland. Para desbloquear o final secreto, os jogadores devem convencer Ulysses a abortar o lançamento do míssil, envolvendo-o em uma conversa filosófica. Essa conversa deve ocorrer antes do confronto final com o chefe final do DLC, o líder dos Homens Marcados. Se os jogadores conseguirem persuadir Ulysses a cancelar o lançamento do míssil, eles ativarão o final secreto. Neste final, os personagens entendem sua história compartilhada e seu impacto no Mojave Wasteland. Número 10. Elden Ring é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Bandai Namco e lançado em 25 de fevereiro de 2022. Para desbloquear o final secreto de Elden Ring, os jogadores devem derrotar todos os 6 semideuses espalhados pelo jogo de mundo aberto. Assim que os jogadores derrotarem todos os 6 semideuses, eles terão acesso à área final do jogo, onde enfrentarão a principal antagonista, Marika. Para desbloquear o final secreto, os jogadores devem derrotar Marika e escolher se tornar o novo deus do Elden Ring. Embora os detalhes desse final secreto não tenham sido totalmente revelados, sugere-se que os jogadores possam moldar o futuro do mundo do jogo assumindo esse papel de deus. Em termos de jogabilidade, o final secreto fornece um obstáculo final desafiador para os jogadores superarem. Número 9. The Stanley Parable Ultra Deluxe é um jogo desenvolvido por Dave Redden e lançado em julho de 2011. Neste jogo, os jogadores assumem o papel de Stanley, um funcionário de escritório navegando em um ambiente surreal e em constante mudança. O jogo é conhecido por seus múltiplos finais, permitindo aos jogadores explorar uma infinidade de possibilidades narrativas. Para chegar aos diversos finais, os jogadores devem fazer escolhas que fogem das instruções do narrador ou questionam os caminhos existentes. O final secreto mais popular do jogo, conhecido como The Art Ending, pode ser alcançado seguindo uma sequência específica de ações no jogo. Na sala com várias pinturas, os jogadores devem desafiar as instruções do narrador. Ao ativar com sucesso botões ou portas ocultas, abre-se um caminho secreto que leva ao Art Ending. No entanto, o jogo é acompanhado por efeitos sonoros e choro de bebê, tornando-o às vezes insuportável. Mas ao persistir no jogo pelas 4 horas necessárias, os jogadores são, por fim, recompensados por encontrar o final secreto. Número 8. Flappy Bird é um aplicativo móvel desenvolvido por Dong Nguyen e originalmente lançado em maio de 2013 para iPhone 5. A maioria de nós provavelmente já jogou esse jogo em algum momento. A jogabilidade é bastante simples. Os jogadores controlam um pássaro que deve navegar por uma série interminável de canos tocando na tela para fazer o pássaro bater suas asas. A dificuldade do jogo e a jogabilidade viciante rapidamente chamaram a atenção de jogadores móveis em todo o mundo, resultando em um nível de sucesso viral sem precedentes. No seu auge, o Flappy Bird estava sendo baixado até 2 milhões de vezes por dia.
Dizem que o jogo tem um final secreto que só pode ser acessado alcançando uma pontuação de 999 ou superior. Se você chegar ao fim, encontrará Mario, que começa a atirar bolas de fogo em você. No entanto, algumas pessoas argumentam que este vídeo é falso. Então, tecnicamente, Flappy Bird não tem um final oficial, mas a maior pontuação registrada no YouTube vem de um usuário chamado Jace1, que alcançou a pontuação de 2.311. Número 7. Sekiro: Shadows Die Twice é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Activision e lançado em 2019. O final Return do jogo é amplamente considerado o final verdadeiro e definitivo do jogo. No entanto, esse final não é fácil de alcançar, pois os jogadores devem coletar itens e superar obstáculos. Você também deve derrotar o chefe do Dragão Divino, que destranca um sino que abre as portas do Palácio da Nascente. Uma vez lá, os jogadores devem derrotar o chefe final All e então coletar itens e desencadear uma série de eventos. Ao chegar ao final, o jogo traz uma conclusão especial, acrescentando mais profundidade à história do jogo. Número 6. Duck Hunt é um videogame desenvolvido pela Nintendo e lançado pela primeira vez em abril de 1984 no Japão. É um jogo clássico do qual muitas pessoas que cresceram nos anos 80 e 90 se lembram com carinho. O jogo era simples e viciante, com os jogadores usando um acessório de arma de plástico para atirarem patos voando pela tela. O que muitas pessoas podem não saber é que Duck Hunt tinha um final secreto que só era acessível após completar 99 níveis. Assim que o jogador atingisse esse marco, uma tela intitulada Round Zero aparecia. À primeira vista, a tela do Round Zero parecia idêntica aos níveis anteriores, com patos voando pela tela. No entanto, à medida que avança no nível, você notará que algo está diferente. Os patos começam a se mover mais rápido e em padrões mais imprevisíveis, tornando cada vez mais difícil acertá-los com a arma. À medida que o jogador continua a atirar em patos e avançar no nível, a dificuldade aumenta a ponto de se tornar quase impossível acompanhá-lo. Número 5. Far Cry 4 e Far Cry 5 são jogos de tiro em primeira pessoa desenvolvidos e publicados pela Ubisoft. Em Far Cry 4, o final alternativo secreto pode ser desbloqueado logo no início do jogo. No final normal, o protagonista AJ Gale tem a opção de matar o antagonista do jogo, Pagan Min, ou deixá-lo ir. No entanto, no final alternativo secreto, algo incrível acontece se o jogador decidir esperar pelo retorno de Pagan Min, em vez de ir embora. Pagan Min retorna, vê que o jogador esperou por ele e leva AJ para um passeio secreto de helicóptero pelo mundo do jogo. Durante este voo, Pagan Min revela que ele e AJ são na verdade uma família, e o jogo termina com os créditos rolando enquanto o helicóptero continua voando sem nenhuma ação adicional necessária. Em Far Cry 5, o final secreto alternativo é um pouco mais difícil de desbloquear. A história principal do jogo gira em torno do personagem do jogador, um vice-xerife trabalhando para expor um culto apocalíptico na zona rural de Montana. No entanto, se o jogador optar por resistir em vez de progredir com os objetivos da missão, um final secreto pode ser desbloqueado. Neste final alternativo, o personagem do jogador é capturado pelo líder do culto, Joseph Seed, e tem uma conversa final com ele. Joseph diz ao personagem do jogador que o mundo está além da salvação e que ele e seus seguidores são os únicos que sobreviverão diante do apocalipse. O jogo então termina com o personagem do jogador e os seguidores do culto assistindo a uma explosão nuclear, sinalizando o fim do mundo. Número 4. Tetris é um jogo de quebra-cabeça projetado por Alexei Pajitnov e foi lançado pela primeira vez em junho de 1984. Desde então, tornou-se um dos videogames mais populares e duradouros de todos os tempos. No entanto, Tetris é um jogo que não tem um final definitivo. O jogo foi projetado para continuar indefinidamente até que o jogador não consiga mais acompanhar a velocidade crescente dos blocos que caem. O objetivo é preencher o maior número de linhas possível antes que o topo do campo de jogo seja alcançado. À medida que as linhas são concluídas, elas desaparecem e o jogador ganha pontos. Quanto mais tempo o jogador puder evitar que o topo seja alcançado, maior será sua pontuação. Portanto, o jogo pode continuar tecnicamente até que o jogador perca ou opte por parar. Embora o Tetris não tenha um final tradicional, os jogadores podem se esforçar para melhorar suas pontuações mais altas ou competir contra outros pela pontuação mais alta. Número 3. Heavy Rain é um jogo de suspense psicológico desenvolvido pela Quantic Dream e foi lançado em fevereiro de 2010, exclusivamente para o PlayStation. O jogo apresenta múltiplos finais que são determinados pelas escolhas do jogador.
Os finais em Heavy Rain também podem ser influenciados por missões secundárias, objetivos ocultos e até eventos aleatórios que ocorrem ao longo do jogo. Deixe-me mencionar alguns deles, mas se você quiser experimentar o jogo sem saber o que acontece, pode pular para o próximo tópico do vídeo. Aqui estão os diferentes finais do jogo. 1. Ethan salva com sucesso seu filho Shaun e o assassino do origami é preso pela polícia. 2. Madison consegue salvar Ethan da casa em chamas e o assassino do origami é preso pela polícia. 3. Madison morre ao tentar salvar Ethan da casa em chamas e o assassino do origami é preso pela polícia. 4. Norman resolve com sucesso o caso do assassino do origami e o assassino é preso pela polícia. 5. Norman não consegue resolver o caso do assassino do origami e o assassino continua foragido. 6. Scott morre no confronto final com o assassino do origami e o assassino fica livre. 7. Todos os personagens jogáveis morrem e o assassino do origami fica livre. É revelado que Ethan é, na verdade, o assassino do origami. Número 2. Dead Space Remake é um jogo de survival horror lançado em 2023, desenvolvido pela Motive Studio e Electronic Arts. Em primeiro lugar, é importante observar que esse final alternativo está disponível apenas para jogadores que concluíram o jogo 2 vezes. É isso mesmo, você deve reunir coragem para passar pelo terrível pesadelo de Dead Space mais uma vez para desbloquear esta conclusão impressionante. À medida que avança no jogo, você notará mudanças sutis no ambiente e dicas de que nem tudo é o que parece. E se você conseguir chegar ao fim novamente, suportando as circunstâncias cada vez mais misteriosas, descobrirá que as coisas tomam um rumo sombrio. Conforme a nave decola, o ambiente ao redor de Isaac começa a se distorcer e mudar. As paredes estão cobertas de mensagens perturbadoras escritas na fonte do artefato alienígena conhecido como Marcador. Mas a reviravolta mais perturbadora ocorre quando Isaac começa a conversar com sua namorada falecida, Nicole. Ele parece feliz em vê-la e diz a ela que precisa construir algo pequeno antes que eles possam ir para casa. É uma conclusão sombria e perturbadora que certamente deixará uma impressão duradoura em qualquer pessoa corajosa o suficiente para desbloqueá-la. Número 1. Devil May Cry 5 é um jogo de ação desenvolvido pela Capcom e lançado em março de 2019. É um jogo de alta octanagem que bombeia adrenalina nas veias e mantém os jogadores na ponta dos seus assentos. E para aqueles corajosos o suficiente para enfrentar o desafio, há um final secreto que só está disponível ao derrotar Urizen em uma única tentativa. Urizen é um demônio imensamente poderoso e um dos principais adversários do jogo. Mas se você conseguir derrotá-lo na primeira tentativa, será recompensado com um final alternativo, que revela ainda mais sobre a história e os personagens do jogo. No entanto, alcançar esse final secreto não é tarefa fácil. Os jogadores devem dominar a mecânica de combate do jogo e aprender os padrões de ataque de Urizen para ter uma chance. Requer uma combinação de habilidade, sorte e perseverança para ter sucesso, mas a recompensa definitivamente vale a pena. Qual é o seu jogo favorito e qual jogo você nunca completou? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um desse na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!